Pessoal, então, o que eu pensei de projeto de vida hoje para falar com vocês? Eu sei que vocês têm aí um monte de atividade, agora está chegando o fechamento de bimestre, tá? E eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre algumas atividades, né? Eu trouxe uma atividade do nono ano para vocês, para a gente refletir junto. E trouxe principalmente um pedido, né? Que o pessoal, bastante na minha devolutiva, eles têm solicitado, que é como engajar, né? Ou algumas dicas, ou algumas coisas, né? Que podem auxiliar o professor durante essas aulas de ensino remoto, né? Ensino à distância. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês isso. E, por último, eu vou deixar para vocês uma reflexão. É um vídeo mesmo de reflexão sobre expectativas, né? A gente trabalha bastante em projeto de vida as competências socioemocionais, e aí eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre expectativas tanto nossas quanto expectativa que a gente deposita nas pessoas, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente vai estar falando ao longo dessa manhã, aqui, esse final de manhã. Bom, pessoal, então, nosso momento, né, de projeto de vida, né? Qual é o nosso objetivo? Esses 3 pontos, então, levar vocês a refletirem sobre as expectativas que nós colocamos em nós mesmos, nos nossos colegas e nos nossos estudantes. Vou apresentar um texto teórico, e pessoal, entendam muito bem essa ideia de teoria que eu vou trazer, tá? Não vai ser um texto longo, na verdade é uma reportagem, um comentário de uma professora sobre como preparar aulas, né, que sejam, que engajem os nossos alunos na participação. Então, algumas dicas de como preparar essas aulas. Não trouxe um teórico, até mesmo por solicitação de vocês durante as minhas devolutivas, então, logo no começo eu trouxe alguns textos mais extensos, e aí o pessoal mesmo começou a falar, Érica, a gente não aguenta mais ler coisa, então, assim, traga textos mais leves, mais fáceis da gente compreender, para que a gente consiga aí fazer algo mais dinâmico, mais próximo aqui da nossa realidade, porque está todo mundo muito cansado. E aí, por último, porém primeiro, porque eu vou fazer a ordem inversa desses objetivos, eu vou apresentar uma atividade adaptada ao momento de distanciamento social. Pessoal, uma atividade super simples, tá? Não vou fazer uma coisa mirabolante, na verdade é mais umas dicas do que eu adaptar toda essa atividade para o ensino remoto. A atividade que eu escolhi, pessoal, foi retirada do caderno de vida do professor, o caderno de projeto de vida do professor e o caderno de projeto de vida do aluno, tá? E ela se encontra lá no nono ano do ensino fundamental. É muito comum entre as nossas falas enquanto professores a gente ter a seguinte fala quando a gente pega uma turma de primeiro ano de ensino médio. Nossa, os alunos estão perdidos, eles não sabem nem o que é ensino médio. Nossa, é impressionante como ninguém falou o que acontece no ensino médio. E essa atividade da chegada do ensino médio, que está lá no nono ano, ela é bem interessante, tá? Porque ela fala sobre essa chegada, esse período de chegada ao ensino médio. E aí ela vem com algumas dicas, né? Alguns estudos referente ao ensino médio para o aluno do nono ano, né? Então, o ano que vem ele vai entrar no ensino médio. E aí, por isso, nós estaremos falando aí com vocês sobre essa experiência, essa atividade do nono ano do ensino médio. O objetivo delas, competências socioemocionais, é iniciativa social, assertividade, curiosidade para aprender, foco e organização. Então, ao longo dessa sequência didática, você vai trabalhar cada competência socioemocional intuitivamente, quer dizer, você tem a intencionalidade de trabalhar com cada uma, e você, ao longo de cada um dos pontos, você vai demonstrando, né, que essas competências são trabalhadas, ok? Qual é o material necessário? O diário de práticas e vivências. Então, assim, não é algo super elaborado, né? Você precisaria do diário de práticas e vivências e, logicamente, o acesso a um mapa, né? E aos sites aí que o aluno vai pesquisar, ok? Nós temos a leitura de um texto introdutório. Eu copiei, tá, pessoal, muitas partes do caderno do professor de projeto de vida, então eu dei prints mesmo na tela para vocês entenderem
da onde eu estou tirando. Então, lá na página 14, está falando sobre essa chegada do ensino médio, que é importante ressignificar e valorizar as vivências escolares, né? Então, é importante a gente pensar nessa mudança, nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio. É uma perspectiva de como essa situação ela envolve como é essa perspectiva de ensino médio, né? Como que funciona o ensino médio no Brasil, que essa etapa ela é importante para o aluno ingressar aí no ensino superior, né? Para fazer aí a concretização de alguns anseios futuros, no sentido de ensino técnico, de uma carreira profissional, de uma carreira comercial, no sentido de você ter aí o ensino médio completo, né? Para conseguir aí novas promoções no serviço e tudo mais. E aí o nono ano ele vem já tratando esses temas. Vale destacar que a proposta da atividade está aberta a adaptações, tá? De acordo com a sua apropriação autoral e as escolhas que julgar mais adequadas para a realidade da turma e da escola. Como ele já vem com essa ideia de adaptação, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês conseguirem concluir essa atividade, ok? Então, você tem aqui a atividade, ela é dividida em 3 momentos, ok? Então, o primeiro momento é uma ação de mobilização, de mapeamento das escolas de ensino médio do bairro ou da região, busca de informações sobre o contexto do ensino médio no país e em escolas das cidades. Então, esse é o primeiro momento em que os alunos vão identificar quais escolas são de ensino médio ali em volta dele, né, ou ali na sua região. Depois nós temos um trabalho de pesquisa sobre o que é o ensino médio, o ensino técnico, profissionalizante e o contexto do ensino médio no Brasil. E por último, nós temos a apresentação de mini seminários, né? Esses mini seminários em que os alunos, né, em uma conversa, em um Google Meet ou em uma sala aqui online, como a gente está tentando fazer, os alunos vão apresentar essas informações e auxiliar aí os colegas. Logicamente, se a gente tivesse no momento presencial, isso seria muito mais tranquilo, que o aluno ali ele coletaria as informações e trariam ali em exposição para a sala. Mas como a gente está neste período de ensino remoto, eu vou trazer algumas dicas aí para vocês. Bom, sendo remoto ou não, a gente começaria com uma sondagem, né? Com algumas perguntas de sondagem. Há diferença entre as escolas de ensino fundamental e de ensino médio? Se sim, quais são elas, né? Existem escolas de ensino médio no bairro ou na região onde moram ou estudam? Sabe identificar quais são elas? É muito comum a gente ter muitas escolas aqui na nossa diretoria de ensino. Nós temos, na verdade, pouquíssimas escolas que não contemplam o ensino médio dentro das suas próprias unidades escolares, né? Mas às vezes o aluno não quer cursar dentro da própria escola, né? Então ele começa aí a falar, olha, tudo bem, eu tenho aqui a do meu bairro, mas eu quero ir lá para a região central, eu quero fazer um técnico profissionalizante, por isso que eu vou pedir transferência. Então já começa essa conversa nessa situação de aprendizagem. E a terceira pergunta, o que gostariam de saber a respeito do processo de transição do ensino fundamental para o médio? Então, quais são as novas disciplinas? O que existe de diferente para o ensino fundamental para o ensino médio? Todas as disciplinas, como que elas abordam os temas? Será que é diferente? Será que tem aí um outro momento, uma recapitulação? Falo isso pela minha formação, tá? Eu sou formada inicialmente em História. Então, na minha visão, por exemplo, em História, a gente tem uma recapitulação dos últimos acontecimentos, né? Então, nós vamos em linha do tempo do 6º ao 9º ano, né? Então, quando a gente chega no 9º ano, a gente tem a ruptura e recapitula desde lá da história antiga tudo de novo, né? Em 3 anos. Então, nosso período é um pouco menor. Então, quais são as principais mudanças? O que ocorre de diferente? E aí você vai ter uma pesquisa, né, de o que é o ensino técnico e o profissionalizante, qual é a diferença entre os dois, né? Então, o que você tem de diferença entre ensino técnico e profissionalizante? E aí, pessoal, a primeira atividade a ser desenvolvida é você apresentar um mapa para os alunos com quais escolas estão próximas daquela região. Não é todo mundo que tem facilidade com mapa, e aí eu deixo uma dica para vocês, tá? No site da diretoria de ensino, e aí é uma dica que talvez facilite isso dentro da sala de aula,
no ensino presencial ou no ensino remoto, isso daí facilita bastante a vida de vocês. Ao invés de você pegar lá no mapinha e ficar ticando quais são as escolas, esse serviço já está pronto dentro do site da diretoria de ensino, tá? Então, você vai entrar lá no site da diretoria de ensino, início, atribuições de aulas, editais e comunicados, tem lá escolas, e ali tem localização das escolas em relação ao mapa. Então, você vai clicar aí nessa aba, né? Eu não estou no site, eu estou aqui na apresentação, então, para mostrar para vocês, para depois com calma vocês irem testando, vai ser transitado para essa imagem, você vai clicar no centro aqui dessa bolinha, tá? E depois você vai ter essa imagem, tá? Essa imagem é do Google Maps, então você é direcionado para essa imagem e aqui existem todas as escolas da região. Logicamente, pessoal, a diretoria de ensino, ela atende as escolas estaduais, as escolas municipais e as escolas particulares. Então, vai estar todos os balãozinhos aí, tá? Então, o que é importante para você enquanto professor da disciplina? Nessas caixas aqui de seleção, vocês tiram a seleção que não lhe compete. Então, por exemplo, não é incomum, né, ou é muito raro você ter alguma escola municipal que atenda ensino médio, a não ser que ela seja EJA, por exemplo, né? Mas a grande maioria, quem atende ensino médio são as escolas estaduais, né? Então, você pode clicar aqui, ó, eu não estou no site, tá? Então não vai ter nenhuma animação. Você pode tirar essa seleção, ok? E aqui você perde todos os balãozinhos azuis desse mapa, ok? Então some um pouco desse mapa, esses balãozinhos, e aí facilita na visualização. É só você dar zoom, e o zoom você vai dar aqui embaixo, né? Ou pelo rolar do mouse aqui, né? No nosso mouse mesmo, você consegue ampliar. Se você tiver no celular, é só ir puxando o dedinho e ampliar a imagem, e aí você acha a sua escola. Clica na escola que você está, e aí ele já vai abrir ali a sua região. Então, para facilitar aí mesmo o trabalho de vocês durante a preparação das aulas, tá? Depois nós temos, apresentou o mapa, existem algumas outras perguntas que o caderno do aluno mesmo já direciona a vocês. Quais escolas estão próximas do local onde vocês estudam? Vocês reconhecem algumas dessas escolas? Quais são? O que sabem sobre essas escolas? Você já passou perto de alguma ao andar pelo bairro ou pela sua cidade? Você já ouviu falar ou conhece amigos que estudam ou já estudaram nessas escolas? Porque se a sua escola tem ensino médio, você pretende continuar estudando nessa unidade? Por quê? Então, é para conversar aí com os alunos, sabendo se eles vão continuar nessas escolas, se não vão, fazer como se fosse uma sondagem, né? Às vezes o aluno vai querer passar lá no industrial, que é a nossa escola técnica aqui na cidade, ou na escola agrícola, e aí é para vocês terem esse momento mesmo de conversa com os alunos, ok? Por último, você vai direcionar os alunos a fazerem uma pesquisa sobre como que é o ensino médio no Brasil, tá? Então, como surgiu o ensino médio, da onde ele vem. E aqui, pessoal, existe um comentário, né, no caderno do professor, falando que é importante, né, que sejam sites confiáveis, que é importante fazer algumas pesquisas em sites oficiais e tudo mais. Por isso, e sabendo da dificuldade, porque eu tive uma certa dificuldade de achar alguns textos de forma e de linguagem simples para os nossos alunos. Eu encontrei bastante texto científico, então artigos aí de opinião, professores de universidade falando, ou alunos de universidade, mas reportagens jornalísticas eu não encontrei com muita facilidade, tá? Então eu trouxe aqui para vocês já a seleção de 5 páginas para vocês consultarem, tá, esse material. Então, vocês têm aí uma página do MEC, tá, em que vocês vão ter o Ministério da Educação, mostrando desde a organização de quando surgiu o Ministério da Educação, quais foram os marcos legais, é só você pegar esse material, clicar e você já vai ser direcionado para ele, tá? Depois nós temos histórias locais, o nosso PCNP de História, o Valdir, ele esteve muito, logo quando ele entrou, ele esteve muito envolvido com isso.
de levantamento da história dos patronos de cada escola, patronos e patroneses. Então, o que ele fez? Ele, né, e todas as diretorias de ensino do nosso estado, eles fizeram um banco de buscas, né, de cada escola e a história do seu patrono. Então, se você entrar aqui no site do Centro de Referência em Educação Mário Covas, você tem aqui a história das escolas paulistas. É só você selecionar a aba de Diretoria de Ensino de Franca, aí vai aparecer o nome de todas as escolas. Os alunos podem consultar aí qual é a história da sua escola, da escola daquela região, para que ele aí possa entender melhor o que aconteceu naquela cidade, né, naquela escola e tudo mais. Nós temos também a história de formação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, então coloquei aqui o link da história da secretaria. E nós temos um artigo, aí é um artigo mesmo científico, tá? Não é tão extenso, ele é de 11 páginas, mas eu não sei até que ponto os alunos vão estar aptos para ler tudo isso de página, mas nós temos aí um breve histórico do ensino médio no Brasil, produzido pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Até mais ou menos uma página, as páginas 5 ou 7, se eu não estou enganada, ele vem trazer uma história antes de 1930. Então, se você for dividir aí a turma, peçam pelo menos para eles lerem essa Constituição. Então, onde veio, né? Como surgiu a escola no Brasil, lá no primeiro reinado. Depois desse primeiro reinado, nós tivemos os colégios, né? Antes disso, nós tivemos os colégios jesuítas, que a educação era condicionada ao ensino religioso. Então, ele vem contando todo esse marco histórico do ensino médio no Brasil, né? Depois vieram ginásios no período de 1964. Então, nós temos aí toda essa estrutura de ensino médio. E, por último, eu deixei aqui como sugestão para vocês a etapa do ensino médio na BNCC, porque essa turminha que nós temos hoje no 9º ano, pessoal, o ano que vem eles serão a primeira turma do novo ensino médio planejado pelo Ministério da Educação. Então, é bom eles saberem o que vai mudar do ensino médio que nós temos hoje e aquele ensino médio que nós teremos no futuro, né? Então, que será o ano que vem. Então, é bom aí, são 5 pontos que eu achei interessante que vocês possam apresentar mesmo para os alunos, ou os alunos apresentarem em formato de mini seminários para vocês, para trocar essas ideias com os colegas. Bom, nós temos alguns direcionamentos, né? Então, como você pode separar esses grupos, né? Você não precisa colocar todo mundo com o mesmo tema. Então, você pode colocar um para falar da história do ensino médio no Brasil, outro falar sobre o surgimento do ensino técnico e profissionalizante no Brasil, quais escolas oferecem ensino médio na sua cidade, então fazer aí o levantamento, quais escolas oferecem ensino técnico e profissionalizante e como ingressar nessa modalidade. Então, se existe vestibulinho, se não existe, como que faz para ingressar. E aí você pode dividir os alunos em alguns grupos aí, para eles apresentarem, trazerem informações sobre cada um desses temas. Pessoal, depois você vai ter uma orientação de como você dá um feedback, né? Como você faz uma devolutiva aos alunos sobre esse seminário apresentado. Então, tá tudo lá no caderno de projeto de vida, é só fazer uma leitura com calma. Não tem nada de extraordinário que eu apresentei aqui. É uma atividade que dá para ser feita tanto presencialmente quanto remoto, tá? Marquem uma reunião assíncrona mesmo, conversem com os alunos, é uma conversa, e vocês podem aí estar cada vez mais auxiliando os alunos para que eles não cheguem tão perdidos no ensino médio e entendam qual é esse movimento que nós temos no ensino médio, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre a atividade? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, Lúcia, eu vi você fazendo assim. Tá tranquilo? Então, eu vou seguir aqui. Alguém quer falar, pessoal? Não? Então, eu vou seguir aqui com a apresentação, tá? Que eu havia planejado. Essa apresentação, então, a gente vai falar agora sobre as dicas, né, de engajamento dos alunos. Esse material, então, pessoal, é uma professora que está falando. Eu não quis trazer um teórico, uma pessoa que fosse de uma universidade para falar, porque o público é muito diferente do nosso, então fica um pouco complicado nós apresentarmos coisas que sejam muito além da nossa realidade,
tá? E essa professora ela vai trazer sobre como melhorar a participação dos alunos em aula online. Então, são 6 dicas, nada mirabolante, nada que você tem que ficar plantando bananeira para o aluno prestar atenção em você, não é isso, tá? O objetivo dela é bem simples, bem claro. Se vocês quiserem ler a reportagem inteira, vocês vão, é só clicar aqui no link que vocês conseguem acessar, tá? Primeira dica que ela dá é prepara atentamente as suas aulas, quer dizer, monte as suas aulas já pensando em cada ponto, né, que você vai poder fazer interação, que você vai poder conversar. Prepare isso. Não deixa transparecer que você não preparou as aulas. Porque quando você transmite aos alunos a sua insegurança, pessoal, isso presencialmente ou ensino remoto, se você demonstrou insegurança, os alunos percebem. Então, assim, tentem preparar e tentar se precaver de alguns imprevistos. Podem acontecer? É lógico que pode, tá? Mas é bom vocês terem aí esse cuidado e se preparar como que você pode sair dessa situação, ok? E aí precisa de um certo jogo de cintura que a gente tem tanto dentro de sala de aula, quanto nós temos aqui no ensino remoto, né? Pode ser que, como apareceu aí com o nosso colega aí, professor, que estava dando aula, e o aluno veio, o filhinho dele veio correndo mostrar um dente, né? Então, um dente que havia caído. Então, pessoal, vai acontecer imprevistos, nós estamos sabendo disso, né? Nós entendemos isso, mas prepare as suas aulas para que ela não tenha tantos espaços para imprevistos, né? Eu gosto muito de uma fala que a antiga supervisora que me acompanhava no ensino integral, ela falava muito isso para a gente, que era o seguinte: a sua aula ela sempre tem que sobrar e não faltar tempo, né? Então, é legal que você traga coisas que possam sobrar na aula e não faltar, né, na sua aula. Então, por exemplo, se você demonstra que você não se preparou para aquela aula, o aluno sente. Agora, se você preparou a aula e você tem coisas, inclusive, a mais para trazer para eles, eles se sentem mais motivados e mais seguros. Segundo ponto que a Vanessa traz para nós é seja criativo. Pessoal, criatividade vocês têm. Então, assim, a cada dia que eu converso mais com vocês, mais eu sinto motivada na função que eu estou. Porque eu sei que vocês são extremamente criativos. E a criatividade, pessoal, não é fazer o mirabolante. É, às vezes, pegar uma figura, né, uma imagem da internet e você abordar ela de forma diferente. Você não precisa criar numa nova plataforma com slide show, com uma aula show. Não é isso que a gente está vendo aqui. Talvez um arroz com feijão, uma aula básica, mas bem dada, de forma criativa, com uma abordagem diferente, isso faz com que os alunos se prendam e prestem atenção nessa aula, ok? Segundo ponto, o terceiro ponto, e talvez o ponto que nós temos maior dificuldade é contextualização do conteúdo. É eu tentar pegar aquele conteúdo que está programado e fazer ele dar sentido para o nosso aluno. Então, é eu pegar uma aula em que o aluno tem que ficar olhando no mapa, como eu acabei de apresentar para vocês, e eu fazer com como que aquilo se liga na realidade dele. Será que ele vai mudar de escola? Será que ele vai continuar na escola? Será que ele já pensou em prestar uma provinha no industrial? Será que ele já pensou em assumir o ensino técnico? Então, é eu contextualizar, eu trazer esse conteúdo para a nossa realidade, para aquilo que está acontecendo ali na vida do aluno. E isso é difícil, isso não é fácil, tá? Isso é um dos pontos que a gente precisa aí exercitar a nossa contextualização, tá? Por último, nós temos questione os alunos sobre o conteúdo ministrado. Organize, pessoal, algumas pausas pontuais da onde que você quer que os alunos interajam, aonde que você quer que eles perguntem, para que você veja se eles estão atentos àquilo que você está passando, ok? Nós temos aí como penúltimo, encoraje a participação dos alunos. Não desanime ele, né? Quando você chega e fala assim, ih, olha lá, já vem o Zezinho falando que vai falar um monte de coisa errada. Se eu falo isso, a pessoa nunca mais vai participar. Então, isso, tanto presencial quanto à distância, nós temos que fazer com que o aluno interaja nas nossas aulas.
com o tempo, a gente vai moldando essa interação dele, para que ele seja ali mais próximo do assunto que eu estou trabalhando. Hoje em dia, pessoal, nós não temos o olho no olho, né? Então, antigamente, quando a gente estava lá na aula presencial, a gente está falando e a gente percebe aquele aluno que está dormindo, aí a gente faz um sinal, ó, pessoal, vamos lá, vamos acordar. E aí a gente consegue falar com ele. Agora, quando a gente deixa esse encorajamento e essa participação de forma com que eu crie um atrito com o aluno, o meu diálogo já não chega, a minha comunicação não chega com ele. Por último, nós temos elogie sempre que possível. Então, pessoal, aluno participou, elogie, mantenha ele em contato, porque a partir do momento que eu tenho essa empatia com esse momento à distância, tá todo mundo muito sensível, né? Então, se a gente fica aí frustrando os nossos alunos ou fazendo com que o nosso aluno não participe e eu não reconheça essa participação e esse esforço do aluno, ele também vai se desanimar. Então, busque aí, sempre que possível, estar elogiando a participação e os trabalhos devolvidos, as devolutivas, para que os alunos estejam realmente engajados nas aulas que a gente oferece a eles, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok, pessoal, vou dar seguimento aqui. Se ninguém abre o microfone, eu vou falando. Por último, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo da Daniele Moss, tá? Daniele Moss, ela é uma diretora de uma escola chamada Oliver Schoolers, em Nova York. Ela era professora de ensino médio, e aí eles têm aí uma escola, e essa escola ela é voltada para oferecer bolsas de estudo a alunos de origem negra e latino-americana nas comunidades carentes em Nova York. A Daniele, ela vai apresentar para vocês, apesar de ser um vídeo aí que marca bastante, né? Um vídeo que mexeu muito comigo, né? E eu acho que é bastante legal a gente conseguir ver isso, oportunizar para a gente pensar nesses nossos alunos. Nós temos alunos, então, pessoal, que nós geralmente congratulamos, que são os alunos acima da média, são os alunos que se destacam, são os alunos que fazem todas as atividades, e nós temos os alunos que precisam geralmente de recuperação. Então, eles o tempo todo nós precisamos estar atentos, buscando as formações com eles, tentando recuperar esses alunos. E aí a gente tem um grupo que fica intermediário, que ele é chamado de medianos. Eles não são tão fracos que se destacam e nem tão fortes, né, no conhecimento, não se destacam entre os alunos com maior conhecimento ou com habilidades especiais. E aí a gente geralmente esquece desse grupo chamado grupo de medianos, de alunos medianos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? E aí, Lúcia, você acompanhou inteiro? Mais alguém quer falar? Acompanhei. É o despertar no outro, né, Érica? É fazer essa chama, né, que tá tão baixa, né? Tá tão crescer, né? Que tá apagada. Vir, né? Assoprar ela para que ela acenda. Exato. Esse eu acho que é o nosso trabalho. Falei assim, ontem também foi o meu desabafo, porque fácil não tá, não. Não, né? Não tá. A gente tem hora que também cai e fala assim, olha, eu não vou dar conta, não. Né? Mas é continuar, né? Não dá para parar, não dá para desistir. Né? Exato, né? Então a gente tem que se manter firme. É não deixar a chama apagar, né? É a gente permanecer. Encontrar força a cada dia e tentar permanecer mesmo naquilo que a gente se propôs a fazer. Pessoal, eu separei algumas frases dela aqui, tá? No PowerPoint para apresentar para vocês. Eu vou mostrar aqui. Mas só para encerrar, eu sei que o nosso tempo já deu, mas quando vocês assistirem aí, vocês podem assistir ele novamente, sem problema algum, tá?
Eu queria que vocês despertassem e pensassem nesse vídeo sobre quais são as suas expectativas, né? E como estão as suas expectativas em relação aos seus alunos, né? Então, é só para vocês pensarem, deixar a formiguinha aí de vocês, a minhoquinha na cabeça de vocês. Quais são as suas expectativas em relação aos seus alunos, à sua vida e aos seus colegas professores, tá bom? Então, pensem nisso, tenham todos aí. Aqui a sistematização, eu apresentei uma atividade, eu apresentei umas dicas sobre engajamento de alunos e apresentei a reflexão, tá certo? Quem quiser, pessoal, pode entrar na nossa equipe Teams, tá certo? Tem o passo a passo de como que você entra, tá? Esse passo a passo ele já foi divulgado aos professores coordenadores via WhatsApp. Eu vou ver se eu acho uma forma de deixar isso daí para vocês lá no site do Inova, para todo mundo ter acesso e conseguir adentrar aqui na equipe do Teams, tá? Para conversar diretamente com a gente. Também nós temos os códigos, tá? Que você pode entrar via código na equipe do Teams ou aquele link lá da página inicial do site da Diretoria de Ensino. E aqui está meu e-mail, pessoal. Vocês precisando de mim, eu estou à disposição, tá? Desejo que vocês se mantenham firmes, como disse a Lúcia, que mantenham a chama, né? Aquele amor que vocês têm, eu tenho certeza que vocês têm pela educação, por aquilo que a gente faz no mundo e por esse momento que está tão difícil para todo mundo. Nós, enquanto professores, estamos tirando força da onde a gente não tem para se manter firme, né? Então, eu acredito que esse é uma palavra para que todos vocês se mantenham firmes, acreditem que isso vai passar e que nós estaremos em breve juntos, podendo nos abraçar, confraternizar, e esse momento ruim vai passar das nossas vidas, tá bom? Deixo aqui a minha palavra, minha gratidão a todos vocês que estiveram até o final aqui comigo, e em breve nos veremos, tá certo? Tenham todos aí uma boa tarde, e um bom finalzinho de semana, bom descanso, e até a próxima, tá bom? Obrigada, Érica. Obrigada. Obrigada, Érica. Um beijo, bom almoço a todas, viu?